Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Áurea Daninger e nós estamos em nosso momento Sementes da Palavra, na nossa série sobre mulheres da Bíblia, e você não pode ficar de fora. Serão 12 vídeos falando a respeito de mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar de uma mulher que o seu nome é Noemi, uma mulher muito especial e com certeza muito amada por Deus. Vamos conferir essa história? A palavra diz no livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem chamado Elimeleque, de Belém de Judá, foi morar um tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome da sua mulher era Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. E eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Versículo 3 diz assim: Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Versículo 5 diz: Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Uau! Essa história já começa tensa, né? Já começa a história de Noemi, ela já acontece aí com uma avalanche de situações. E eu quero que você pense um pouquinho a respeito dessa mulher, que a palavra nos conta a sua história. Noemi, como ali no momento de tentativa de uma mudança, né? A família decide sair de Israel, da sua cidade, por conta da fome, para ir para Moabe, tentar uma nova vida, uma nova oportunidade. Talvez para criarem os filhos de uma forma melhor, sem passar tanta escassez e necessidade. Quantas vezes pessoas buscam por mudanças, mudanças de lugar, de estado, mudança de trabalho, buscando melhorias para a família, para a sua casa, para o seu lar. Nós nunca iremos buscar por uma mudança se nós não imaginarmos que aquela mudança seja para melhor. Mas nem sempre acontece assim. Isso me faz me lembrar, há muitos anos atrás, quando meus pais decidiram ir para Natal. Saímos de São Paulo e fomos para Natal. Moramos 7 anos em Natal, porque o meu pai era de lá. E naquele momento ele achou que a vida lá seria mais tranquila, seria mais adequada para cuidar, né, e para conduzir a família. Enfim, também aconteceu um monte de coisa. Bom, mas a história não é minha, a história é de Noemi. Então vamos voltar para cá. Esta mulher que tenta um recomeço num lugar com todas as suas dificuldades, porque é muito difícil a adaptação nos lugares, situações, a família, os filhos, mas eu acredito que mesmo diante dos desafios, eles permaneceram seguindo, né? Eles permaneceram confiantes. Só que a palavra diz que chega um momento que Noemi, ela fica viúva, o seu esposo, Elimeleque, ele morre, e agora aquela mulher, ela fica viúva, tendo que cuidar dos seus 2 filhos. Eu fiquei me perguntando, será que Noemi teve tempo de viver o seu luto, de vivenciar o seu luto, de sofrer o seu luto? Ou ela simplesmente continuou ali por conta de ter que cuidar dos filhos, de ter que ali também, a palavra diz que eles cresceram, eles casaram e não demora muito, os filhos também morrem. E aqui a palavra diz que os filhos Malom e Quilion também morreram, de modo que ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Quando eu olho para essa perda, quando eu olho para estas perdas, lembrando que os filhos já haviam se casado, então agora são 3 mulheres viúvas, num contexto muito doloroso diante da perda, diante do luto.
há uma força muito trágica nessa situação. E diante desse sentimento, diante dessa perda, a mãe que perdera o marido e agora perde os seus 2 filhos, há um sentimento muito grande de desamparo total, porque não havia perspectiva de criar um novo sentido à vida. Como criar um novo sentido diante da vida, diante de fatos inesperados, de tragédias, morte, desespero e até mesmo situações que acontecem quando não se espera. Lembrando que o contexto, é bom nós observarmos algo, no contexto, no sistema social daquela época, não se contemplava a viúva com uma aposentadoria ou com com um seguro, uma previdência, não. Ela ficava sobre os cuidados dos filhos, uma vez que agora os filhos também morreram, ela estava completamente desamparada e completamente se sentindo sozinha. Então, esse foi o contexto um pouco da trajetória de Noemi. E premiada de uma certa forma com essa situação e essa aflição, agora Noemi, ela precisa tomar decisões, ela precisa pensar em algo, naquilo que ela iria fazer por diante, né? Imagine você estando num lugar que não é seu, que não é a sua casa, não é a sua terra, e agora deixa ali deixa os seus filhos e o seu marido. Então, Noemi, ela toma a decisão de voltar para sua terra, Belém, porém, ela volta ainda com muita angústia e com muita amargura no seu coração, e essa é a palavra que ela usa, porque ela deixa em Moabe sonhos e também os seus maiores tesouros. A palavra diz assim que no versículo 6, quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, ou seja, já não era mais um período de fome ali em Israel, dando-lhe alimento, né? Vindo alimento ali para o povo, ali o Senhor, ela diante daquela situação, ela toma uma decisão. Noemi, ela toma uma decisão de deixar Moabe, deixar a terra de Moabe e voltar com as suas 2 noras para a sua terra natal, né? A sua terra de origem. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as suas 2 noras, e enquanto voltavam para a terra de Judá, olha só algo interessante acontece. Noemi, no versículo 8, disse para suas noras: olha, vocês voltem cada uma para a sua casa, para a casa de sua mãe, e o Senhor Deus seja bondoso com vocês, assim como foste bondoso para com aqueles que faleceram e também para comigo. Nós entendemos, é tão difícil essa passagem, porque geralmente há uma dificuldade muito grande entre sogra e nora. Porém, aqui, essa passagem, ela nos mostra o quanto é possível um relacionamento. Nós vemos aqui um relacionamento até mais de amizade, até mesmo do que um grau de parentesco, porque ela fala que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas comigo e bondosos para aqueles que faleceram, né? Então, ela abençoa aquelas mulheres devido à forma a qual elas cuidaram, trataram de Noemi. E eu tenho certeza que ali criou um vínculo muito grande. E ela diz assim: queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Imagine 3 mulheres numa estrada se beijando e chorando em alta voz. O choro em alta voz é um choro de lamento, é um choro de desespero, é um choro do sentimento de um desamparo total. E eu fico imaginando essa cena diante do luto, não de um luto, mas ali 3 mulheres viúvas naquela situação. E a palavra diz que quando elas começaram ali a chorar em alta voz,
e lhe disseram, sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Naquele momento daquela forte emoção, naquele momento ali daquele choro, daquele desespero, elas tomam a decisão de, não, Noemi, nós vamos voltar com você. Elas dizem, nós vamos voltar com você, sem dúvida, nós vamos voltar com você para o seu povo. Mas Noemi respondeu, voltai, minhas filhas. Olha o que ela diz, por que vocês viriam comigo? Eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho nada para dar para vocês, por que vocês vão voltar? Não, eu já estou velha demais, ela disse, para me casar, né? E aí ela fala todo o contexto, até mesmo ali, histórico, familiar, e ela diz assim, vocês não, é como se vocês, ela falasse assim, vocês não têm como esperar nada de mim, então vocês precisam seguir o caminho de vocês precisam seguir a vida de vocês. E ela diz assim, a minha amargura, olha só, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se pesou contra mim. Olha o que ela diz, né? E elas começaram novamente a chorar, um momento ali de muita aflição, elas começam a chorar ali, e em alta voz, e em seguida, Orfa, que era uma das suas noras, ela se despede da sua sogra com um beijo, e ela volta, né? Mas a palavra diz que Ruth permanece com ela. Nós não vamos falar hoje de Ruth, porque a Ruth vai ficar para um próximo vídeo. E eu quero voltar um pouquinho aqui sobre Noemi. Eu quero falar um pouquinho mais sobre Noemi. Noemi é tão interessante que quando Noemi, ela volta ali para a sua terra, Belém, quando ela volta, a palavra diz que eles vão ao encontro dela e começa a chamá-la e começa a falar com ela, só que ela fala assim, olha o que acontece. Olha só, quando assim as duas prosseguiram, porque Noemi voltou com Ruth e chegaram a Belém, quando entraram na cidade, houve ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres lhe perguntavam, será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu, não me chames de Noemi, mas sim de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a vida muito amarga. Noemi significa, a tradução de Noemi significa agradável, mas a tradução de Mara significa amargo. Noemi não queria mais ser chamada de Noemi, e sim de Mara, porque ela, de uma certa forma, ela queria demonstrar a sua amargura, ela queria demonstrar a sua dor e a sua aflição. E ela diz assim, olha, na fartura eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta com mãos vazias. Esse era o sentimento de Noemi, um sentimento de perda, um sentimento de ruptura, um sentimento de incapacidade de gerar qualquer coisa, um sentimento desprovido ali, como se ela estivesse, Mara significava amarga, não havia graça, não havia alegria, apenas amargura. E nesse momento é algo muito, muito importante, até muito, muito difícil, porque nesse momento de amargura profunda, diante da perda, há um despojamento da identidade, há uma sensação muito grande de impotência, e essa pessoa deixa de reconhecer-se mais, ela já não se reconhece mais. Há uma ruptura tão grande diante dessa dor, dessa amargura, que nesse estado de desgraça, a pessoa se esquece da graça. E isso é muito, muito difícil. E quantas pessoas estão vivendo assim, neste momento? Quantas famílias estão vivendo essa dor, esse sentimento de luto, esse sentimento de estarem desprovidos de tantas coisas e esse momento de se sentirem desesperançosos, né? Sem perspectiva. Quantas famílias, quantas pessoas estão se sentindo assim? Talvez até mesmo você que esteja assistindo esse vídeo, talvez você esteja numa situação parecida com a situação de Noemi, uma situação a qual o coração dela não havia mais alegria, a qual ela não tinha mais perspectiva de dar um novo sentido à sua vida, uma condição a qual ela nem se reconhecia mais. Assim era a situação real de Noemi. Mas é tão interessante
que nós podemos observar um pouquinho diante de toda essa situação, que nós precisamos lembrar de algo, mesmo diante de dores e dificuldades. Recursos humanos e recursos divinos para as nossas dificuldades sempre irão acontecer. O inesperado também sempre pode acontecer para o bem, para algo bom, para algo novo, para algo de vida. Só que nesse momento dessa dor, nesse momento de expressar o desespero, como Noemi faz, ela não consegue enxergar. Observe que Noemi, ela toma a decisão de voltar para a sua terra, para Belém. Porém, ela volta num clima de amargura, ela volta num clima de desesperança. E isso me chama muito atenção, muito atenção, porque quando nós estamos passando por momentos de grandes rupturas, a nossa tendência é nos paralisar e não nos mover. E a palavra diz que quando Noemi, ela ouve falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, já não havia mais fome ali, ela toma a decisão de voltar. Só que mesmo voltando, ela volta com a sua dor e ela volta com a sua amargura. Ela volta desprovida de esperança, mas ela volta. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que aqui tem um ponto muito forte nessa história de Noemi. E eu quero encorajar você a ler os capítulos seguintes do livro de Ruth. São apenas 4 capítulos para que você possa conhecer mais a fundo dessa história. E é tão interessante, eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse ponto. Noemi, ela ouve falar do Senhor. Noemi, ela ouve falar. Há um sinal de ajuda de Deus. Eu quero dizer isso para você. Saiba reconhecer o sinal de ajuda de Deus. Saiba reconhecer. Aqui diz que Noemi, ela ouviu falar. Ela ouviu falar. Então ela toma uma decisão, retornar à sua terra de origem, porque ela recebe como um sinal de uma ajuda de Deus. Talvez você esteja passando pela maior aflição da sua vida. Talvez você esteja passando pelo desespero da sua alma. Talvez você esteja se sentindo amarga, como Noemi se sentiu. Mas eu quero te dizer algo, esteja atento aos sinais de Deus, esteja atento aos sinais de ajuda de Deus sobre a sua vida. Ela sai, ela volta agora para a sua terra de origem, porém ela leva a sua angústia, ela leva a sua dor, ela leva a sua desesperança. Ei, saia do lugar de paralisia, mas eu vou ter que arrastar minha dor. Arraste a sua dor por um tempo, porque o mesmo Deus que te acompanha, o Senhor que te vê, o Senhor que te ama, Ele vai te surpreender na trajetória. Ele vai te surpreender. Eu não posso contar toda a história, porque senão vai entrar na história de Ruth. E hoje nós não estamos falando de Ruth, nós estamos falando de Noemi. Mas eu quero encerrar para você falando que Noemi, ela foi visitada, ela foi recompensada e ela conseguiu viver e desfrutar de alegrias. No último capítulo, no capítulo 4, lembre-se, Ruth, nós vamos falar de Ruth no próximo vídeo, ela volta com Noemi e ela volta e ali começa uma nova história, a qual Noemi se coloca num papel muito fundamental e acontecem muitas coisas. E uma coisa que me chama muito a atenção, que é no versículo 14 do último capítulo, do capítulo 4, olha só o que as mulheres falam para Noemi. As mulheres falam assim, peraí, opa! As mulheres falam para Noemi assim, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e consolar a tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. E ela é melhor do que 7 filhos para ti. Olha que coisa linda. Eu não quero falar hoje, eu não quero falar sobre Ruth, ok? O Ruth vai ficar para o próximo vídeo. Mas olha que tremendo, olha que coisa incrível. Ruth
ela dá um filho. E aquelas mulheres, ela se casa, ela dá um filho a Noemi, e a palavra diz, o menino vai restaurar a tua vida. Aquela criança, ela veio para restaurar a vida de Noemi, daquela avó, imagine, tão sofrida, aquela avó com tantas dores e rupturas. Agora ela volta a sorrir, ela volta a se alegrar. E ela diz, aqui elas falam, o menino vai restaurar a tua vida e consolar a tua velhice. E a palavra, versículo 16, e eu quero encerrar aqui. E Noemi pegou o menino e colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Olha que coisa, é extraordinário que Deus pode fazer. É extraordinário o que Deus pode trazer recomeço. E essa história, para mim, é uma história de esperança e fé. Essa história que nós falamos aqui, essa história em momentos de crises, em momentos que passamos por tantas crises, perdas inesperadas, né? É comum nós criarmos muitas fantasias de culpa, muito sentimento de culpa, acreditando que com certeza se tivéssemos feito algo diferente, teria acontecido diferente, ou então que provavelmente devemos ter errado e estamos sendo punidos por alguma coisa. Esses sentimentos é muito comum e eles invadem a nossa mente. E é pela nossa limitação, isso acontece devido à nossa limitação temporal. Isso acontece porque nós não somos capazes de entender que mesmo em meia crise, mesmo em meia dor e mesmo em meias perdas, o Senhor, o Deus verdadeiro, ele se faz presente e até o final, ele se faz presente o tempo todo, até o final, até o último instante, quando nós podemos declarar, bendito seja o Senhor. Noemi passou por um monte de coisa. Noemi chegou a não querer mais ser chamada do próprio nome, de tanta amargura. Mas no final dos seus dias, o Senhor a abençoou e ela desfrutou de paz, de alegria, de esperança e de fé. Eu quero encorajar você. Essa história para mim, ela traz ela traz para mim esperança e ela me traz também fé. Ela me faz me lembrar de muitas situações, de momentos que nós não temos perspectiva alguma e que o Senhor vem com graça, com alegria, com renovo e com misericórdia. Então eu quero lembrar você de algo. Primeiro, esteja atento nos sinais de ajuda de Deus. Não permita ficar prostrada em meio à dor. Escute, eu quero encerrar esse vídeo falando isso. Esse vídeo até acabou sendo um pouco mais longo. As dores só podem ser tratadas quando elas são declaradas. As dores só podem ser tratadas quando elas são declaradas, ou seja, só pode haver um tratamento quando algo é declarado que existe, quando aquilo fica reprimido, quando aquilo fica dentro do coração, começa a ser cultivado um sentimento muito ruim, de raiva, de tantas coisas que podem inundar a sua alma e deixar você cada vez mais enfraquecida e sem ânimo de viver. Eu acredito que Noemi, ela chegou e ela passou por toda essa situação, mas o Senhor esteve com ela o tempo todo. Eu quero perguntar para você, o que essa história reflete? O que ela traz para você? Para mim, ela me traz esperança e fé. E para você, a história de Noemi, o que ela traz para você? Aonde ela te leva essa história? Até onde ela te leva? E até onde ela faz você pensar e você rever momentos da sua vida em que você também pensou estar sozinha, em que você também não conseguia enxergar um novo dia, um novo amanhecer. Que Deus abençoe. Eu espero que você possa nesse dia ser alcançado com amor, com graça e misericórdia da parte do Senhor Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo.